Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você. Apesar de, às vezes, nós clamarmos, nós chorarmos, nós pedirmos, nós temos que ter uma confiança. No quê, pastor? Nas promessas que o Senhor Jesus nos faz e nos fez. Por quê, pastor? Porque tem promessas que Ele vai nos fazer. Promessas que, quando nós estivermos falando com Ele, quando nós estivermos examinando as Escrituras, nós vamos ver que aquela certa situação que nós estamos vendo ali, que está escrito ali, é uma promessa que Ele está dizendo, isso aqui é para você, né? Isso aqui é para a tua vida. Eu tenho um plano contigo em relação a essa situação. Está compreendendo? Agora, há promessas, e são promessas coletivas, que foram feitas. E são promessas para quem pertence a Ele. E uma delas é, estarei contigo. Irmão, coloca isso no teu coração, Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Ele está mandando o que os discípulos deveriam fazer. Novos discípulos, e ensinando as pessoas a guardar todos os ensinamentos, todas as orientações que Ele trouxe. Irmão, nós temos que ensinar para as pessoas que estão à nossa volta. E eu vou te explicar uma coisa para você agora que você guarda contigo. Muita coisa eu não ensino falando. Muita coisa eu ensino através do meu comportamento, através da minha atitude. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, as nossas palavras, elas têm que condizer com o nosso comportamento. O problema grande é que muitas vezes o nosso comportamento não condiz com aquilo que estamos falando. Falamos que somos de Deus, falamos que pertencemos a Deus, falamos que amamos a Deus, e o nosso comportamento mostra o oposto. Não. O nosso comportamento tem que condizer com aquilo que falamos. Eu falo que eu sou de Deus, eu falo que eu sou santo, eu falo que eu pertenço a Cristo. Eu tenho que mostrar isso na minha vida, no meu dia a dia, no meu comportamento. Você está compreendendo? Sim ou não? Não adianta falar uma coisa e viver outra, gente. A coisa é séria, ó. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então você tem que ensinar, isso é responsabilidade tua. Eu estava falando com meu filho, a responsabilidade de levar meu filho a Cristo é minha. Por quê? Porque meu filho é herança do Senhor e tornar-se-á galardão, recompensa na minha vida. Está compreendendo? Então a minha responsabilidade, a responsabilidade de levá-lo a Cristo é minha. Mas a responsabilidade de levar o meu neto a Cristo não é minha. Não, pastor, não. Eu posso estar na retaguarda, orando, clamando, intercedendo, ou seja, dando um suporte, mas a responsabilidade de levar o meu neto a Cristo é dele. Você está compreendendo? Essa é a responsabilidade de cada pai. Por quê, pastor? Porque tem coisa, é aquilo que eu estou te falando agora. Tem coisas que não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com como eu me comporto. Eu ensino muito mais o meu filho com o meu comportamento do que com as minhas palavras. Por quê, pastor? A tendência é o meu filho imitar o meu comportamento. Se eu sou um homem de oração, a tendência é que meu filho se torne um homem de oração. Se eu sou um sem caráter, um aproveitador, ele vai aprender. E o homem tem uma coisa terrível. O quê, pastor? Ele tem uma facilidade muito mais de absorver aquilo que é mal do que aquilo que é bom. Então, o homem tem uma capacidade muito maior de absorver maus exemplos do que bons exemplos. Então, eu tenho que ser exemplo para o meu filho, não com palavras, eu tenho que ser exemplo para o meu filho com comportamento. Por mais que aquele comportamento, às vezes, seja um pouco duro para ele, mas eu tenho que ser exemplo. Por mais que eu tenha que me privar, às vezes, de alguma coisa, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa, mas eu tenho que ser exemplo. Você está compreendendo, sim ou não? É coisa séria, gente. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Isso aqui é promessa, gente. Isso aqui é promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é profundo, é sério. Ele estará comigo.
independente do meu comportamento, independente da minha atitude, mas é até a consumação dos séculos. Consumou-se, aí se ele está comigo ou não, se ele vai estar comigo ou não, vai depender do tipo de comportamento, do tipo de vida que eu tive. Põe isso dentro de você. É uma promessa para aqui, para agora. E quantas vezes a gente não pisa na bola? Mas Jesus, ele está comigo. Ele não me abandona, não. Não é porque eu falhei, porque eu pisei na bola, que ele me abandona, não. Não, não. Ele está na expectativa que eu retorne. É igual aquele filho pródigo, que você conhece a história, né? Filho pródigo não é o filho que retornou. Todo mundo fala, o filho pródigo que retornou, não. O filho pródigo é aquele que foi embora e gastou tudo que tinha. Mas ele acabou retornando. Ou seja, não é pródigo porque retornou. A palavra pródigo não significa que ele retorno. A palavra pródigo é isso. É o filho que foi e gastou tudo que tinha. Mas o pai tinha uma expectativa. E quando o pai viu, o pai ficou feliz demais. Então, na verdade, o pai não abandonou. Ele não chegou lá diante do pai e o pai falou, não, você não é mais meu filho. Você não é mais meu filho. Você catou o teu direito e foi embora. Agora nós não temos nada a ver mais um com o outro. Não, não. Não foi assim que aconteceu. Ó, preste atenção nisso aqui. Está onde, pastor? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ó. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Tem aquele que permanece sempre na casa do pai. Mas mesmo permanecendo na casa do pai, não desfruta dos direitos que tem. Por quê, pastor? Tudo que é do pai é teu. Você não entendeu isso ainda. Você está passando necessidade porque você quer. Não, irmão. Começa a clamar. Começa a fazer uso do poder do Pai, esse poder que criou os céus e a terra. Uma vez o Senhor Jesus, ele declarou, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Foi dado todo a ele, todo, pastor, todo o poder nos céus e na terra foi entregue a Jesus. E o Senhor Jesus, ele veio e deu esse poder para mim e para você. Eis que eu vos dou o poder para pisar as cobras, para pisar os escorpiões e toda a força do inimigo. E ainda disse mais, você está protegido. Não vai te causar dano nenhum. Está compreendendo? Olha lá, isso está em Mateus 28, 18. Ó. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Ele deu a totalidade de poder para Jesus. Tudo estava na mão dele. O poder no céu e na terra. A Bíblia diz que um dia Jesus, ele vai devolver. Por quê, pastor? Porque por meio de Cristo, eu vou te mostrar daqui a pouco, lá em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 20 em diante, por meio de Cristo, ele trouxe de volta tudo que havia sido perdido. Por meio de Cristo. Ele entregou todo o poder no céu e na terra para fazer uma obra através de Cristo, por meio dele, para ele. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que o Senhor Jesus, ele vai entregar tudo para o Pai. É coisa séria, gente. A gente tem que ter compreensão da palavra. Então Jesus chegou perto deles e disse, dos discípulos, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Foi entregue tudo para Jesus, pastor? Foi. Só que lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19, está escrito da seguinte maneira, olha lá, escutem, eu dei a vocês, foi dado a ele dá a quem ele quer. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força sem nenhum mal. Não tem aquele negócio, eu orei, perdão, eu orei, e era um demônio então, e agora eu estou. Não tem esse negócio não. Não importa o ser. Eu tenho poder sobre ele, eu tenho poder contra ele, e nenhum dano me causa. Já contei para vocês uma história, já que eu vou contar de novo. Com certeza eu contei. Foi logo no começo do meu ministério. Primeiro você tem que entender que ministério, a palavra ministério significa trabalho. Ou seja, é como se Deus tivesse dado uma missão para você, o teu ministério, o teu trabalho, fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Está compreendendo? Então, no começo do meu ministério, no começo do trabalho que Deus mandou fazer, eu me lembro que era uma comunidade ainda,
coisa que eu gostaria muito, irmão, que voltássemos a viver na Igreja da Graça. O que, pastor? Comunidade. Como assim, pastor? Você abrir a tua casa, chamar os vizinhos, e uma vez por semana vai lá um obreiro, dar uma palavra, fazer uma oração. Você está compreendendo? E no domingo vem você e aqueles amigos que você chamou para a igreja. Eu trabalhei por muito tempo assim. Eu trabalhei nesse bairro, nessa casa dessa mulher, que era uma sala pequena da casa dela, que ela emprestou. Ela abria uma vez por semana ali a casa dela para receber as pessoas, para dar uma palavra para as pessoas. E eu era obreiro. O pastor falou, você vai lá. Eu lembro o nome do bairro do lado. Esse bairro eu nunca consigo lembrar o nome dele. Eu lembro da Vitória Régia, que é um bairro do lado, e esse bairro eu nunca consigo lembrar. Você lembra o nome do bairro? Soraya. Jardim Gomes também ali perto, Jardim Soraya. Eu nunca consigo lembrar. Era lá no Jardim Soraya. Do lado tem Vitória Régia, mas lá no Jardim Soraya. E eu na casa da mulher, uma sala. Irmão, 35 pessoas. Toda terça-feira eu estava lá. Tinha dia que tinha mais, tinha dia que tinha 43 pessoas. Agora você imagina como é que cabe 35 pessoas numa sala. Parecia uma lata de sardinha. Eu lembro que eu ficava encostado na parede aqui assim, né? E ela não tinha muitos móveis na sala, mas eu lembro que ela tinha um sofá pequeno, ela tinha uma cadeira, ela tinha televisão, né? Naquela época era aquela televisão de tubo ainda, né? E 20 polegadas era a maior televisão que podia existir na época, não é verdade? Então o que acontece? Irmão, como era bom, uma vez na semana eu ia lá, levava uma palavra, não tinha entendimento, mas tinha poder de Deus comigo. E eu lembro que eu fazia numa oração, irmão, eu nunca via, minha esposa estava com a neném no colo, e eu comecei a orar, o Alexandre ainda, nenenzinho, pequenininho, o Alexandre era recém-nascido, e a Maria sentado na cadeira aqui atrás de mim, e tal, eu comecei a orar, irmão, começou a pipocar demônio. E manifesta aqui, manifesta ali. Foi a primeira vez que eu mandei demônio embora por atacado. Eu nunca tinha mandado demônio embora por atacado. Por quê, pastor? Porque normalmente colocava a mão sobre uma pessoa, fazia a oração, o demônio manifestava, mandava embora. Mas ali começou a manifestar um monte de gente. E eu sozinho ali, a mulher com criança no colo. Não tinha nenhum obreiro, amigo meu, para ajudar. Eu e minha esposa lá fazer a comunidade. E eu lembro que começou a manifestar demônio, manifestou 1, 2, 3, 4. E eu mandando embora, sai. E de repente, daquele monte de demônio que manifestou, acho que foi no mínimo umas 10 pessoas. Ficou uma mulher grande. E eu lembro que eu cheguei nessa mulher, demônio, em nome de Jesus, de joelho. Demônio, jamais. Eu estou mandando em nome de Jesus. Nunca. Demônio, em nome de Jesus. Não. Aquilo eu comecei a ficar sem confiança, gente. Ô pastor, irmão. Uma batalha tremenda. Eu aprendi que mediante o nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu e na terra embaixo dela. Só que eu nunca tinha aprendido que o demônio, muitas vezes, mesmo você dando a ordem no nome de Jesus, ele resiste. Dependendo da posição espiritual que ele está, porque é por hierarquia. Dependendo da posição espiritual que ele está, ele resiste. E ele não quer. Mas ele tem que obedecer, pastor. Ele tem, mas ele resiste, ele não quer. Então você tem que manter a tua confiança firme naquilo que Deus te falou. Você está compreendendo? E eu tal. Aí uma hora eu falei, demônio, eu estou falando em nome de Jesus. Se você não obedecer, um anjo vai te atingir. Ele, brum, caiu. Aí eu mandei o demônio embora mais rápido que eu pude. Eu estou te falando a verdade, por quê, pastor? Porque eu estava preocupado que ela levantava de novo, a mulher era grande. E com uma força sobrenatural. Eu pesava 105 quilos na época, hoje eu peso 75. Eu pesava 105 quilos na época, a mulher me levantou no peito. Grandona, me levantou no peito. Eu segurei aqui, travei o dedo, fiquei com os pés pendurados. E eu querendo que aquele demônio joelho não joelhava, e o joelho não joelhava, e eu, em nome de Jesus, e não vou, eu estou falando, e não vou, eu estou falando, eu não vou. Aí veio uma palavra inspirada. Eu estou mandando em nome de Jesus. Se você não obedecer, o anjo vai te atingir. Ele caiu. Aí eu saio rápido. Olhei para a mulher, volta. Aí ela olhou para mim assim, eu falei, você está abençoado. E foi embora, irmão. Fui para casa. Depois daquilo, atendi algumas pessoas, fui para casa. Cheguei em casa. A mulher abriu o portão, a mulher entrou. Parei o carro. Devia ser umas 11 horas da noite. Olhei. Deserto. Não tinha Big Brother na época que nem hoje.
Hoje o tempo todo tem alguém filmando, olhando, gravando. Tem que tomar até cuidado com quem a gente chega perto. Porque às vezes você pensa que a pessoa é de confiança e não é. Ela é um joio enviado pelo diabo para estragar a obra de Deus. Acha que está fazendo o que é certo, que é muito correto, muito correta, muito santo, muito santo. Não tem entendimento nenhum. O apóstolo Paulo, ele falou que ele perseguiu a igreja de Cristo. E ele se sentiu o pior dos homens. Mas ele não fez aquilo por maldade. Ele fez aquilo por zelo. Ele achou que estava certo. Tem gente que está fazendo o que é errado, achando que está fazendo o que é certo. É o justiceiro, a justiceira aí, se colocando na posição que não pode se colocar, que é de juiz, de julgar os outros. E nem sabe, nem tem um entendimento claro. O apóstolo Paulo não tinha um entendimento claro. E ele perseguiu a igreja de Cristo. Olha que coisa séria. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Fica na direção do Espírito Santo. Conversa com Deus. Não vai fazendo nada pelos teus sentimentos, pelas suas emoções. Não vai fazendo nada porque você ouviu falar, porque você imaginou. Faça isso não. Porque, de qualquer maneira, Deus ele vai trazer a resposta para quem ele precisa trazer a resposta. Mas você acaba se colocando em posição de inimigo de Deus, de inimiga de Deus. Toma cuidado. Não fica dando uma de cangaceira, justiceira não, justiceiro não, cangaceiro não. Fica na presença do Espírito Santo. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem é o árbitro? Quem é o fiscal da igreja? É o Espírito Santo. Não é eu, não sou eu, não é você. Olha lá. Olha o que ele falou. E era tão fanático. Quem que é o fanático? É aquele que acaba se excedendo, indo além da verdade. Aí é fanatismo. Se desviou para a direita, cuidado. E era tão fanático que persegui a igreja, ó, de tão fanático que ele era. Persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ou seja, eu estava cumprindo a palavra, eu estava cumprindo a palavra, eu estava cumprindo a ordenança da lei. Ele não sabia já que havia mudado, que havia um novo sacerdote, que quando muda o sacerdote, muda a lei. Ele não sabia. E ele então perseguiu a igreja de Cristo, ó, acreditando que estava fazendo o que era certo, ele não estava fazendo o que era errado. Errado aos olhos dele, não, ele estava com maldade, não era uma pessoa que tem um coração ruim, má, não. Não. É que ele tinha a compreensão da lei, e agora a igreja de Cristo não estava cumprindo a lei de Moisés. Agora a igreja de Cristo estava cumprindo a lei, mas a lei de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo estava vivendo o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Ele não tinha essa compreensão, ele não tinha esse entendimento ainda. Está compreendendo? Ninguém podia me acusar de nada. Por quê? Porque ele acreditava que estava correto. Ele perseguiu a igreja de Cristo por zelo, gente. Então, às vezes, nós estamos agindo de um jeito, não, porque eu ouvi falar, e eu imagino, e eu entendo. Você não sabe, como dizia o outro, você não sabe da missa metade. O entendimento não é claro para ir tomando decisão. Como se fosse o dono da verdade. Toma cuidado. Está compreendendo, senhor? Sim ou não? Ó, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. O que vale, pastor? É a vontade de Jesus. É a palavra de Deus. É o que vale. Está compreendendo ou não? Então, voltando. Eu lembro que eu olhei, não tinha esse Big Brother que tem hoje. Olhei para cá. Eu estou vendo a cena, irmão. Eu estou vendo a cena, por que eu estou vendo a cena? Porque era um bairro que estava começando. Então eu estou vendo as casas em construção, né? Muros mal acabados. A minha casa, por exemplo, não tinha portão ainda. Só tinha os muros laterais, não tinha portão ainda. Não era rebocada por fora ainda, só era rebocada por dentro. Era um bairro iniciando. E eu olhei para cá, eu lembro que a casa do meu vizinho era a casa mais completa, assim, pronta que tinha ali. Eu lembro que ela tinha portão, naquela época eram aquelas grades grandes, né, com vãos, né? Aqueles portões, né? Hoje o nego fecha tudo, né? Para ninguém nem ver nem entrar, né? No interior, nessa época, não era assim. E eu lembro da casa dele, era mais completinha, tinha até cobertura de garagem, o carro dele estava na garagem. O meu não tinha garagem ainda, não tinha portão ainda. E era só
rebocada por dentro, tinha lateral. Depois eu coloquei portão. E eu olhei para lá, olhei para cá, impressionado com aquele momento que eu vivi. Coloquei a mão na minha cabeça, falei, demônio que entrou em mim também, estou mandando ir embora. Não, irmão. O demônio ele não tem poder para entrar em você quando você está em combate pela autoridade do nome de Jesus. Coloca de volta lá para mim. Pensei que já estava, quase que eu ia lendo errado. Escutem. Aí eu entrei, ó como Deus é bom. Fiz a oração, entrei. Me deu vontade de deitar. Mas me deu vontade de ler a Bíblia. Entre deitar e ler a Bíblia, eu preferi fazer a vontade de ler a Bíblia. Porque essa vontade ela não vem do diabo, irmãos. Essa vontade que te dá de orar, mesmo quando você está cansado. Essa vontade que te dá de ler a Bíblia, mesmo quando você está cansado. Essa vontade que você tem, essa consciência que vem ao teu coração, da necessidade de ir na igreja, mesmo estando na vida atribulada, corrida e tal. Essas coisas, elas vêm do Espírito Santo. Você está compreendendo? E aí o que acontece? Aí eu me dei a vontade de ler. Quando eu abri a Bíblia, ô irmão, deixa eu te explicar. Isso não é ordinário, é extraordinário. O ordinário não é você ler a Bíblia para ver o que é que Deus tem para falar para mim hoje. Não. Qual é o ordinário, pastor? Examinando as Escrituras, tem um momento que Deus te salta aos olhos uma palavra. Isso que aconteceu comigo é extraordinário. Não é uma coisa comum, corriqueira, normal. O ordinário é o comum, corriqueiro, normal. O extraordinário é aquilo que de vez em quando ocorre. Não é comum. É um artifício que Deus usou, mas não é o comum. Estou falando isso porque, pastor, para você não ir para o lado do fanatismo. É aquela pessoa que quase não estuda as Escrituras e, de repente, vão ver o que Deus tem para falar para mim. E morrerás. Não é assim que funciona. Está entendendo? Sim ou não? Estou explicando para você entender que há o extraordinário. Naquele dia foi algo extraordinário. Quando eu abri a Bíblia, bati os meus olhos. Lucas 10, 19, eis que eu vos dou poder para pisar sobre cobras e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano vai te causar. Aí eu entendi. Deus estava falando para mim, não se preocupa. Aquilo tudo que você viu, que você não está acostumado a ver, foi uma manifestação minha, e você está protegido. Eu falei, tá bom. Nunca mais tive medo. O medo já tentou entrar em mim, a insegurança já tentou entrar em mim, dependendo da batalha. Dependendo do momento, da circunstância. Já aconteceu. Eu já contei a você, eu era pastor num determinado local, não vou falar o nome para não identificar, porque nós estamos gravando. Eu era pastor num determinado local, e eu me lembro que eu fiz uma reunião com os pastores, e quando terminou aquela reunião, eu ia saindo para almoçar, e aquele negócio, sempre quando acaba o culto, sempre fica uma ou outra pessoa ali, né? E ficou um ou outro ali, e esse cidadão estava ali no meio. E eu passei, e você, com quem você tem liberdade, você brinca. Né? Com quem você tem respeito, liberdade, você brinca. A não ser que se você perceba que aquela brincadeira ofende, chateia a pessoa, você não deve. Aí se torna chocarrice. Brincadeira que magoa, que ofende. Ele não está gostando, ele não gosta que eu chamo ele de cabeção, não vou chamar mais. Não gosta que eu chamo ele de pangaré, não vou chamar mais. Ou seja, eu vou respeitar. Você está compreendendo? Mas aquela pessoa que te dá a liberdade para brincar, você brinca. E eu lembro que eu passei perto, e a brincadeira que eu fiz foi essa. Coloquei a mão na cabeça. Tem gente que não gosta que mexe no cabelo, né? Tem gente que nem cabelo tem uns 4, 5 fiapos, se você rela, dá briga. Né? Você não pode relar naqueles fiapos lá, se relou, dá briga, né? A pessoa não gosta. Né? E ele não gostava que ninguém punha a mão na cabeça dele, mas ele não ligava. E eu passei a mão na cabeça dele. Falei, e aí, amigo? Fui embora. Fui lá, almocei. Isso foi numa segunda-feira. Segunda, terça, quarta-feira, essa pessoa me aparece no intervalo do meu culto, atormentado. Mas pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que foi, rapaz? Desde que o senhor colocou a mão na minha cabeça, eu não consigo dormir, eu estou atormentado, eu estou perturbado. Eu falei, calma. Como era uma pessoa conhecida, eu mandei o meu auxiliar, na época era o pastor Michael, que está hoje em Mogi Guaçu. Eu mandei meu auxiliar, falei, leva ele para o meu escritório. Aí levou ele para o meu escritório. Irmão, quando eu ergui a mão para orar, eu nem comecei, eu ergui a mão, mas manifestou um demônio. Eu estou acostumado, eu já vi demônio de tudo quanto é jeito.
Mas manifestou um demônio que eu tive que lutar contra um sentimento de medo que quis me dar, insegurança que quis me dar. Tamanha situação complicada que se mostrou naquele momento ali. E eu venci. Irmão, aquela pessoa, para você ter ideia, ele vomitou uns 2, 3 litros de sangue. Eu tive que mandar arrancar o tapete do escritório e jogar fora, que não teve como. Eu naquela época, eu gostava de tapete no escritório, e eu tinha comprado um tapete de pele de animal, sabe? De carneiro, bonito, branco, tal. Eu era cheio de história com o meu escritório. Eu tive que mandar jogar fora. Como é que alguém vomita 3 litros de sangue? Aí fui conversar com ele, ele tinha matado 21 pessoas e bebido o sangue de cada uma delas. Ele fez um pacto com um ser que disse para ele o seguinte: cada vez que a coisa complicar para você, é porque eu quero sangue. Você mata a pessoa e bebe o sangue dela para mim. Eu vou estar bebendo o sangue dessa pessoa através de você. E ele falou dessa maneira, o pacto era esse: se você parar, o último sangue que eu bebo é o seu. Olha que pacto terrível. E ele parou. E aquele demônio nunca foi arrancado dele, irmão. Ele nunca teve liberto. É aquilo que a Bíblia diz: há pessoas que acreditam que estão puras, que estão limpas, mas a sujeira dela nunca foi removida. Tem pessoas que a sujeira nunca foi removida. Tem pessoas que nunca foram libertas. E tem pessoa que, na verdade, até um dia se tornou livre, liberta, mas ela se permitiu voltar à servidão. Ela se tornou escrava novamente. Você está compreendendo, sim ou não? Agora, há pessoas que, na verdade, nunca foram livres. Porque para que eu seja livre, eu tenho que ser liberto pela palavra. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoa que nunca o demônio saiu dela. Sempre esteve lá, escondido, alojado na vida dela. E tem pessoas que não, que até ficou livre dos demônios. Até recebeu o Espírito Santo. Mas como o cão volta ao vômito, a pessoa voltou ao erro, ela voltou ao pecado, ela voltou às práticas erradas, tornou-se a ser escrava novamente. É coisa séria lá. Há pessoas que pensam que são puras. Olha aí, irmão. Isso é Provérbios 30, 12. Há pessoas que pensam que são puras. Elas pensam que são puras. Mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Elas até pensam que são, porque elas estão frequentando a igreja. Mas frequenta a igreja, irmão, é aquilo que eu falei. A palavra dela é uma, o comportamento dela é outro, completamente diferente. Não. Eu tenho que ter esse entendimento comigo. O meu comportamento tem que ser de acordo com o que diz com a minha boca fala. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou santo. Eu tenho que mostrar isso através do meu viver. Não posso só falar. Aí é aquele negócio, eu digo que eu sou de Deus. Quando alguém me ofende, eu fico com mágoa. Eu fico com rancor. Fico com ressentimento. Quando alguém me agride, eu falo palavrão. Agrido também. Não, irmãos. Não. Esses dias agora, uma quarta-feira, estou fazendo culto aqui, rapaz, estamos aqui numa presença de Deus boa. Entrou um cidadão aí querendo confusão. Falando besteira, querendo confusão. Eu tive que parar o culto. Tive que ir até ele, ó. Quando eu cheguei perto dele, tive que olhar para cima. Só que eu olhei dentro do olho dele e falei: rapaz, estou falando contigo na tranquilidade. Se você não parar, vou te colocar lá fora na marra. Aí ele viu que a coisa não era brincadeira. Aí ele recuou, saiu xingando, bravo e tal, que esse pastor aí é ladrão, está enganando vocês, nunca vi uma igreja que nem essa, que não ajuda ninguém. É que ele queria dinheiro para comprar droga. Eu trabalhei em farmácia. E na época existia um xarope chamado Pambenil, nunca mais me esqueci. Pode dar um Google aí que você vai ver esse xarope aí. O nome dele era Pambenil. Eu me lembro como se fosse hoje. A caixinha era verde e escrito assim, Pambenil. Mas por que eu não me esqueço? Porque tinha um cara que ia lá todo dia e comprava 2, 3 vidros de Pambenil. Mas por quê? Ele era alucinógeno. Ele causava alucinação, ou seja, era utilizado para se drogar. Eu lembro dele até hoje, eu se lembrando desse rapaz. Era magrinho, louro, sabe, aquele estilo hippie de viver, né? Então, você olhava para ele, você imaginava que ele era um hippie, mas muito educado, muito gentil. E eu trabalhava num local chamado Arpron, que era uma instituição para jovens carentes,
E a gente se vestia de guardinha e tudo, inclusive. Eu lembro que eu usava um capzinho, roupa azul, a cabeça raspada, tipo militar, mesmo que naquela época a gente gostava de cabelo grande, estava cheio de piolho, mas gostava do cabelo grande. Né? Era difícil de pentear, irmão. Eu vou te falar a você, a gente usava aquele garfo, né? Usava aquele garfo para pentear o cabelo. Eu lembro que às vezes batia um piolho na parede ou no espelho lá, de tanto piolho que tinha. Você está pensando que é brincadeira, irmão? Estou falando sério. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, eu estava falando, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe, por exemplo, você vê o pastor Jaime de Amorim, você não tem noção de onde ele veio, irmão. Irmão, o cara era alcoólatra, de tremer. Você está compreendendo? De tremer. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro com ele, nós paramos numa esquina, ele falou para mim assim, Júnior, está vendo essa esquina aqui? Eu falei, estou vendo. Ele falou, eu ficava aqui às vezes horas, esperando um ônibus passar. E eu ficava pensando assim, se eu pular na roda da frente, pode ser que eu sobreviva, fica aleijado, aí fica pior. Mas se eu conseguir pular bem no meio da roda, das duas grandes rodas, aí me arrebenta todo e me mata. Ele não queria se matar, ele queria ficar livre daquela dor que o atormentava. Então você não sabe onde a gente vê, o negócio era sério, irmão. Só a misericórdia de Jesus. Só a misericórdia de Jesus, irmão. Por isso você tem que se preocupar com as pessoas que estão à tua volta, à nossa volta. Se eu estou aqui hoje porque alguém um dia jejuou, alguém um dia orou, alguém um dia chorou, alguém um dia clamou. Eu lembro do meu pastor, quando eu comecei, ele descendo do meio do povo assim, e teve uma hora que sumiu tudo. Manifestou um demônio, irmão. Porque o que acontece? Discretamente, ele colocou a mão na minha cabeça e falou, saiu. Daquele dia em diante, eu não tive dificuldade para me envolver com Deus mais. Mas para ele ter essa sensibilidade espiritual, por quê? Porque era um homem que dedicava em oração, se envolvia com Deus, levava Deus a sério. E tinha gente à volta dele que levava a sério também. Por que esse mundo está como está? Por que está tão difícil? Porque as pessoas se tornaram egoístas. Até dentro da igreja. Ninguém se preocupa com ninguém. Ninguém se importa com ninguém. Tem pessoas sofrendo, gente, perturbada, atormentada, que você poderia jejuar por ela, você podia clamar por ela, você podia pedir por ela. Você precisa conhecer ela, não. Jesus, eu nem sei o nome daquela mulher lá. Mas olha, eu olhei e eu vi ela tão triste, Jesus. O que está acontecendo com ela? Ajuda ela. Um dia o Senhor me ajudou, Jesus, ajuda ela também. É coisa séria, gente. Você está entendendo? Então eu me lembro que eu trabalhava ali como guardinha ali. As empresas, não tem o jovem aprendiz hoje? Era mais ou menos como esse sistema. Né? A instituição ganhava uma certa parte do salário e eu ganhava uma certa parte. Né? E ficava ali, menor de idade, e trabalhando. Eu fui trabalhar nas farmácias, eu fazia entrega, eu atendia balcão, foi aí que eu aprendi da injeção e essas coisas mais. E aí o que acontece? Eu me lembro dele educado, ele chegava e falava, guardinha, me dá 2 vidros. Guardinha, me dá 3 vidros hoje. A guardinha, me dá um vidro. Era todo dia, às vezes 2 vezes no dia. Porque naquela época não tinha essa restrição que tem hoje para se comprar um remédio. Hoje o remédio, a coisa é mais controlada. Assim mesmo você consegue comprar sem receita muita coisa. Você consegue. Imagina naquela época que não tinha a regulamentação que a Anvisa colocou hoje. Como é que não era? Como é que não era? Vou contar aqui para vocês aqui um pecado. Eu já era pastor. Olha aí, irmão. Vê lá, hein? Eu fico preocupado, que às vezes não dá para contar todo o meu testemunho para você, que eu não sei se você tem condições de ouvir. Já era pastor. Andava com 32 debaixo do banco do carro. Carregado. Que isso, pastor? Mas só que naquela época a lei para arma não é que nem hoje. Andava. Por que eu abri mão daquela arma? Era um 32, cromadinho, cabo de magripelo, tinha uma caixa de bala, ficava guardada lá. Por que eu abri mão? Porque uma vez eu ouvi um missionário pregar, e ele pregou assim, que aquele que tem uma arma está dando oportunidade para o diabo destruir a família dele. Naquele dia eu fui lá, catei aquele revólver debaixo do banco do carro, ficava debaixo do banco do carro, catei aquele revólver debaixo do banco do carro. Qualquer um podia pegar. Fui lá, catei aquele revólver, catei um martelo, tirei as balas, catei um martelo, arrebentei ele todinho no martelo. Catei ele e fui no rio. Fui jogando pedaço por pedaço. Porque eu fiquei pensando, se alguém acha essa arma e usa, né? Então eu fui jogando pedaço por pedaço. Olha que coisa séria. Irmão, por quê? Porque a regulamentação não era como é agora.
Não tinha essa questão do porte de arma, quem é que pode, quem é que não pode. Não era assim. E mudou, e glória a Deus que mudou. E glória a Deus que mudou. Por quê, pastor? Porque eu creio que a população não deve se armar. Eu acho que tem que ter as autoridades próprias, especializadas para esse tipo de situação. E nós que somos a Igreja de Cristo, mais ainda, temos que clamar a Deus para que as coisas mudem. A Bíblia diz que eu devo orar pelas minhas autoridades. A Bíblia diz que eu devo orar por aquele que tem poder, para que a minha vida seja mais tranquila. Então é isso que nós temos que fazer. Amém, pessoal? Você está entendendo, sim ou não? Irmão, coloca no teu coração. Porque é sério. É sério. Leva a tua vida com compromisso. O que você fala tem que estar de acordo com o que você vive. Você tem que ensinar as pessoas que estão à tua volta pelo teu comportamento. Volta lá Jesus falando. Eis que eu vos dou, me dado todo o poder nos céus e na terra. Volta lá. Ensinando-os, ele tá dando uma orientação aos discípulos. Depois você lê o texto e você vai ver isso, que ele está dando uma orientação aos discípulos. Ensinando, mandando eles ir pregar o evangelho. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aí ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias. Todo dia, pastor, todo dia. Até a consumação, mas é até a consumação dos séculos. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, hoje Jesus está te esperando. Está esperando que você retorne. Lembra do filho pródigo que eu estava falando agora há pouco? Vamos lá, para terminar. E disse-lhe, um certo homem tinha 2? Segue. O mais moço deles, disse ao pai. Sempre assim, aquela que é infantil espiritualmente, que vai tomando decisão errada. Sempre assim. Tem que crescer. Tem que crescer. Você tem que ter, tem coisas que não é para ficar tendo que mandar você fazer. Quando você era pequeno, a tua mãe falava, Arthur, vai tomar banho. Arthur, tem que escovar o dente. Arthur, está na hora de dormir. Não falava? Não era assim? Agora, será que hoje ela precisa mandar o Arthur tomar banho? Quem manda é a mulher dele, né? Agora é a mulher dele que manda, pastor, mudou de mãe. Agora é a mulher que fala, você não vai tomar banho, não? Mudou de mãe. Né? Brincadeira à parte. Não precisa mais. Por quê? Porque cresceu. Ô, irmão, tem certas coisas que não é para o pastor ter que ficar mandando você fazer. Por quê, pastor? Porque o comportamento não pode ser de criança mais. Entende o que eu estou te falando? O comportamento não pode ser de criança mais. E é sempre assim. O infantil que vai tomando decisão que não deve. E aí, pastor? Desculpe a expressão. Aí come o pão que o diabo amassou. Olha só que situação. Me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pediu, o pai deu. Segue. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Se torna descontrolada a vida. A pessoa vai perder o controle da vida dela. Não é brincadeira, ela toma uma decisão por ser infantil, toma uma decisão por emoção. Não. Eu tenho que permanecer na palavra. Família é assim mesmo, gente. Uma hora ri, uma hora chora junto. Família é assim mesmo. Uma hora está todo mundo abraçado, uma hora está todo mundo brigando. É família. Mas permanece junto e a gente conserta as coisas. Né? O pastor Jean estava contando para mim ontem. Que a mãe dele tinha uma mania de contar antes das crianças dormir, né? Era ele e mais 6 irmãos, um total de 7. Antes das crianças dormir, contar essas contos, essas histórias de dar medo, né? Essas histórias de terror. E ele falou assim, quando ela acabava e a gente ia dormir, rapaz, grudava um no outro, dormia todo mundo no colchão, só dormia todo mundo junto. Aí eu falei para ele, aí não tinha esse negócio de brigar, né? Chega para lá! Não, fala, não. Porque família é assim. Pode ter certeza que teve dia que foi todo mundo dormir junto, ficava brigando, empurrando o pé. Ó, tira o pé daqui, me dá mais espaço, eu estou no meu lugar, sai daí. Bom, quem foi pobre já como eu sabe disso. A gente dormia em 5 num colchão só. Coisa séria, né? Então você sabe disso. Hoje, graças a Deus, a maioria de nós
tem condições de dar um quarto para os nossos filhos, uma cama só para eles, né? Glória a Deus. Ou mais simples, ou mais refinado, mas nós temos essa graça de Deus. Mas teve período da vida, algumas pessoas, como eu, por exemplo, era 5 num colchão só. E eu lembro que a gente deitava no colchão puro ali. Não tinha nem esse negócio de lençol, não. E o pior é que tinha um dos 5 que dormia ali que fazia xixi na cama. Quantas vezes eu não acordei com a camiseta molhada? Não vou falar o nome dele, né? Não posso. Quer dizer, você está entendendo? Muitas vezes a gente brigava ali, mas muitas vezes acontecia dessa maneira. Está todo mundo com medo, está todo mundo juntinho, e nada atrapalhava. Tem gente que é assim. Se está precisando de você, ela está grudada com você. Se não está, ela fica te chutando. Porque acredita que você está atrapalhando o espaço, a vida dela. Não deixa isso acontecer com você, não. Amém? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Perdeu o controle da vida. Segue. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É isso aí. O tormento vem, a dor vem, a dificuldade vem e tanta coisa vem. Segue. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, que coisa séria. O diabo vai escolher um trabalho para você fazer para ele. Cuidado. Não brinca com Jesus. Quantas pessoas que pertencem a Deus estavam seguras no reino dele, estavam seguras na fazenda do pai dele, estavam seguras no reino dele. E agora, de repente, o diabo colocou para trabalhar para ele. E a pessoa está vendendo o corpo por dinheiro. A pessoa está se envolvendo com pornografia. A pessoa está se envolvendo com desonestidade. E aí vai tanta coisa. Estava seguro na fazenda do pai. Está seguro no reino dos céus. Fica na palavra. Amém, Jesus? Fica na palavra. E chegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Segue. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. O diabo não tem nada para te dar. Você deseja as coisas que ele está te oferecendo, que os porcos comem, ele não tem nada para te dar. Segue. E caindo em si, louvado seja Deus. O que, pastor? Tem gente que acorda. Tem gente que desperta, mas tem gente que não, que morre nas trevas. Morre nas trevas. Mas tem gente que acorda. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço com fome? Segue. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Tem pessoas que pecaram não só contra Deus, mas pecaram contra o homem também. E aí, pastor, tem que se acertar. É coisa séria. Tem pessoa que só pecou contra Deus, se acerta com Deus. Mas tem coisa que não, hein? Guarda isso com você, segue. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Você é digno. Estarei contigo todos os dias. Pisei na bola, pastor. Se acerta com ele. Não importa o que você fez. Pastor, mas eu vendi o corpo por dinheiro. Não tem problema. Ele não vai te rejeitar. Pastor, mas eu matei. Ele não vai te rejeitar. Se você for ele, talvez você tenha que pagar um preço diante dos homens. Mas se você for ele não. O homem rejeita, o homem despreza, o homem é homem. Mas ele não. Ele é Deus, ele é bom. Ele não vai te rejeitar. Só que você tem que ir a ele para se acertar. Ele não vai te rejeitar. Eu lembro de um rapaz que frequentava a minha igreja, lá em Piracicaba. E eu lembro que esse rapaz frequentou lá comigo uns 5, 6 meses. E ele veio para mim. Ele falou: pastor, eu sou presidiário. Ele não falou nem ex, falou: eu sou presidiário. Eu tive direito a um benefício da lei. E eu saí no Dia das Mães. E eu não voltei mais. Porque tinha gente lá querendo me matar. Então eu não voltei mais. Mas ouvindo a palavra de Deus, pastor, eu vou voltar. Porque se eu morrer, eu vou para o céu.
vou estar com Jesus, então eu vou lá amanhã me entregar. E ele foi. Por quê, pastor? Ele tinha que se acertar com os homens. Já estava correto entre ele e Deus, mas ele tinha que se acertar com os homens. Cá entre nós, tem que ser macho. Tem que ser de Deus. Tem gente que ainda não se tornou de Deus como deveria se tornar. E aquele que eu vou te falar agora é coisa séria. A prisão dos homens aí é um inferno, mas acaba. Se você for para o inferno, aonde Satanás e os anjos dele vai estar, eterno, não acaba não. Está compreendendo o que eu estou falando? Leva a sério. Já não sou os digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Sério. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda ele estava longe, viu o seu pai. O pai dele viu ele. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o... É o que Deus vai fazer com você. Você está achando que você vai diante de Deus e Deus vai falar, não, sai fora. Nada. Vai te abraçar. Vai te receber. Por quê, pastor? Ele não vai te amar. Ele te ama. Nunca deixou de te amar. Sempre te amou e sempre vai te amar. Ele tinha uma expectativa que se confirmou quando você voltou. Qual era a expectativa do teu retorno? De você estar com ele novamente. Por quê, pastor? Porque essa é a decisão nossa. Estar junto do Pai ou longe do Pai é decisão nossa. Sou eu quem escolho a quem eu vou servir. Você entende, não? E se eu decido que não vou obedecer a palavra de Deus, por mais que Deus me ame, Ele não pode me obrigar. Ele tem a expectativa que eu acorde e escolha o que é correto, que é andar de acordo com a vontade dEle, ficar na fazenda dEle, que ali no reino dEle eu estou protegido. No reino dEle eu tenho tudo que eu preciso. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais no seu coração, porque se depender do pastor Antônio, você vai embora 5 da tarde, né? Então vamos parar por aqui. Você que está em casa, forte abraço. Não se esqueça. Deus nunca deixou de te amar. Ele está esperando você voltar para Ele. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.